O juiz tem prazo para decidir? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar, tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, a partir já de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que a gente traz para cá. Hoje eu quero conversar com você sobre os prazos do juiz. Esse é um assunto que gera uma série de dúvidas e que gera também várias opiniões, aí, muitas delas bastante infundadas, para falar a verdade. Então, assim, indo direto ao ponto, o juiz tem prazo? Segundo a legislação vigente, o juiz tem sim prazo. O Código de Processo Civil trata do tema lá no artigo 226, estabelece prazos para o juiz proferir despachos, decisões interlocutórias e sentenças. E se você está em dúvida sobre o que significa uma e outra coisa, eu vou te dar aqui uma ideia bem geral, mas isso é objeto lá do artigo 203 do Código de Processo Civil, tá certo? As sentenças são aquelas decisões que aplicam lá hipóteses do artigo 485 ou 487 e colocam termo ao módulo procedimental no primeiro grau de jurisdição de conhecimento ou de execução, tá certo? As decisões interlocutórias são os atos do juiz que têm um conteúdo decisório, mas que não se enquadram na definição de sentença. E os despachos são os atos do juiz que não têm propriamente um cunho decisório. O juiz não está deliberando aí sobre pretensões colocadas pelas partes. Ele está impulsionando o feito apenas. Isso de uma maneira bem geral, tá certo? Mas você pode dar uma olhada lá depois no artigo 203. Voltando lá ao artigo 226. Prazo para o juiz proferir despachos, 5 dias. Prazo para o juiz proferir decisões interlocutórias, 10 dias. Prazo para o juiz prolatar sentenças, 30 dias. Segundo o artigo 227, quando for necessário, o juiz pode exceder esse prazo até por um período idêntico. Então, os prazos podem ser dobrados aí quando houver motivos para tanto. Então, despachos em até 10 dias, decisões interlocutórias em até 20 dias, sentenças em até 60 dias. Parece-me que esse é um prazo que é contado aí da data da conclusão, ou seja, de quando os autos são remetidos pela escrivania ao juiz para que aí esteja sob a esfera de poder dele. Tem aqui uma série de questões sobre as quais a gente precisa pensar junto, tá certo? Em primeiro lugar, aquela determinação do artigo 12 do Código de Processo Civil de que tanto a escrivania quanto o juiz devem observar preferencialmente a ordem cronológica, para que os autos sejam remetidos à conclusão e depois para que o próprio juiz delibere. Então a gente precisa ir aí encaixando os dispositivos, né, interpretando em conjunto. É bem verdade que a Constituição Federal prevê lá no artigo 5º, inciso 78, como garantia fundamental, isso desde a Emenda Constitucional 45 de 2004, a razoável duração do processo. Isso é repetido aí nas normas fundamentais do Código de Processo Civil. Por outro lado, desde logo, antes de avançar um pouco mais aqui, a gente precisa lembrar também que existem milhões de processos em trâmite no Brasil. Eu gostaria de te convidar a dar um Google aí depois e olhar as estatísticas que constam lá do Justiça em Números, que é uma publicação anual do Conselho Nacional de Justiça, milhões de processos em trâmite e uma estrutura pessoal, inclusive, que não acompanhou o mesmo ritmo de crescimento e que então é insuficiente para fazer frente de maneira genuinamente eficiente ao volume da demanda, tá certo? Bom, voltando aqui à nossa temática mais específica. Então, o artigo 226 estabelece prazos
Artigo 227 diz que esses prazos podem ser aí duplicados quando houver razões para tanto. Nós acabamos aí de comentar, razões não faltam, tá certo? Vale lembrar também que esses prazos do 226, eles valem quando não houver prazo mais específico. Eu vou te dar dois exemplos aqui. Lá no artigo 307, a gente tem a previsão de que quando houver um pedido formulado como cautelar antecedente, se o réu for revel em relação ao pedido cautelar, o juiz deve decidir esse pedido em 5 dias. E lá quando o Código trata dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, no artigo 723, está a previsão de que o juiz deve decidir o pedido de jurisdição voluntária no prazo de 10 dias. São previsões mais específicas que, então, para situações específicas que elas regulamentam, são aplicadas com preferência sobre a previsão genérica do artigo 226, justamente por conta aí do princípio da especialidade, tá certo? Bom, e se o juiz excede o prazo, professor? Tem 2 dispositivos do Código de Processo Civil aí que a gente pode observar. Um é o artigo 143, que fala no inciso 2º e no parágrafo único da configuração de responsabilidade pessoal do juiz por excesso de prazos, tá certo? E a gente também precisa prestar atenção no artigo 235, que fala da possibilidade de as partes, o Ministério Público, a Defensoria Pública, representarem a Corregedoria dos Tribunais ou inclusive ao Conselho Nacional de Justiça por esse excesso de prazo. O artigo 235 diz que, se admitida a representação, o órgão jurisdicional será o próprio magistrado, ele será oficiado para praticar o ato em até 10 dias e que, se ele não se desincumbir desse dever, o processo será remetido ao seu substituto legal, que terá também 10 dias. Agora, veja bem, algo de extrema importância. Na prática, os prazos processuais são excedidos por absoluta insuficiência da estrutura, porque não existe alternativa, por excesso de serviço. Nós temos aí muitos magistrados que trabalham para muito além do horário de expediente e que ainda assim não conseguem atender os prazos estabelecidos no Código de Processo Civil. E isso tudo será levado em conta. Veja você que a gente tem uma série aí de comarcas do interior de juízo único que ficam vagas por muito tempo. Não tem juiz nomeado titular para aquilo. Tem substituto que atende, passa lá na comarca, porque o substituto muitas vezes atende mais de uma comarca também. E aí, quando um juiz titular chega a assumir como titular naquela comarca, ele leva um tempo para organizar tudo aquilo, e isso muitas vezes é um trabalho que dura anos. Muitas vezes o juiz é promovido antes de colocar o trabalho em dia, fica vago de novo o cargo titular naquela comarca de cidade de interior e tudo mais. É claro que há situações e situações, mas eu estou te falando de uma situação que é bastante comum. Então veja que não é sempre que se vai considerar que há um excesso de prazo ilícito ou ilegítimo de qualquer forma por parte do magistrado, porque depende muito do volume de trabalho a que ele precisa fazer frente. É necessário levar em conta lá aquela previsão do artigo 12 de que se observe preferencialmente a ordem cronológica, tanto para conclusão quanto para deliberação por parte do juiz. E lembrar ainda que os prazos que estão no Código de Processo Civil, na legislação em geral para o juiz, são os tais prazos impróprios. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que, se o juiz não observa estritamente o prazo do artigo 226, mesmo com o dobro do artigo 227, isso não implica automaticamente uma perda do direito do juiz praticar o ato. Ele continua tendo o direito de praticar o ato, até porque, para falar bem a verdade, isso é do melhor interesse das partes e da sociedade em geral, justamente por conta desse volume gigantesco de serviço que se acumula
no nosso Poder Judiciário. Então, tentando retomar e resumir bem a coisa aqui, o juiz tem prazo? Sim, o Código de Processo Civil prevê isso nos artigos 226, trata disso nos artigos 227 e também trata de maneira mais específica em dispositivos esparsos. Acontece alguma coisa se o juiz perde o prazo? Bom, não tem preclusão, porque os prazos são impróprios, mas pode haver configuração de responsabilidade pessoal do juiz, isso pode implicar aí representação perante a Corregedoria, perante o Conselho Nacional de Justiça, e pode inclusive haver determinação de que os autos sejam remetidos ao substituto legal. Lembrando sempre que nós temos esse problema de um volume genuinamente desumano de processos pendentes de apreciação pelo nosso Poder Judiciário. E o magistrado é uma pessoa com limitações de tempo, de atenção, das mais diversas, como todos nós, como todos os outros seres humanos também. Tá certo? Eu queria te convidar a conversar aqui comigo, contando aqui embaixo nos comentários de onde é que você me assiste, e inclusive sugerindo aí temas sobre os quais você gostaria de me ver e ouvir falando aqui no canal, tá certo? Eu vou atender as suas sugestões sempre que for possível e vou procurar também conferir o crédito aí da iniciativa da gravação do vídeo, tá certo? Eu também queria te convidar a continuar navegando aqui no canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu trato das espécies de preclusão. E também queria te convidar de novo a, por favor, se inscrever no canal, a clicar no sininho, dar o seu joinha aí para o vídeo, compartilhe esse vídeo para outras pessoas aí, para quem ele possa ser interessante e relevante, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau, até mais!